acontecimento desse filme também, pra gente entrar dentro desse rio, que é o Rio Encantado, que é um rio que tem, eu acredito, tem essas energias dos orixás, as energias que acompanharam a gente também. Agradecer. Eu queria esqueci o nome de alguém. A Tandy, que escreveu, fez a direção e disse assim, me chamou para estar junto com ele. E acho que foi uma pessoa assim, muito aberta e sempre estava sempre me escutando também no que eu estava querendo ali pensar sobre o filme, sobre o roteiro, sobre a personagem, tanto como também de montar a equipe também de produção. Foi uma pessoa muito aberta nesse sentido. A gente acabou dividindo esse projeto, essa criação, essa obra de arte. Muito grato também por tudo, pela liberdade, inclusive pela liberdade criativa. Quando eu encontro alguém que diz assim, faça aí, pensa a sua cabeça, pra mim já assim, é um tudo, assim, é um passo que me deixa aberto a criar. Vocês Aí eu agradeço a Tandy Sou, a Arielle, a Fernando Pereira, Gustavo, Nicole, Rafa, Arthur, Charge, Gabi, Iago, Igor Costa e Karina Matos, Mel Nogueira, Samuel Porto, Ivanderson, Milena. Aí a gente tem outras pessoas também que ajudaram a gente, muita gente para fazer o filme, não é só a gente tá aqui, tem o pessoal que dirigiu, o pessoal que estava dirigindo, o pessoal que estava cozinhando, o pessoal, a figuração da ilha, o cachorro que acabou entrando no filme ficou, e foi um encanto dos Zeus. O apoio também do André e do Alan também lá com a Casa Rosada, lá na ilha, que foi nosso QG. A Casa Cores, para a exibição. Tem mais alguém que a gente precisa agradecer? Nali não está no grupo. Nali não está no grupo, verdade. Nali também está quando a gente quer função técnica também. Basicamente. Também as pessoas que assistiram, né, o feedback, assim, Fácil, Tom, Gabriel, realmente, que teve lá. Essas pessoas. Isso aí. Muito. Alessandra, mulher. E tu, Valentina? Ninguém agradece a tu. Nem dá pra tu falar alguma coisa com o teu público também. O filme é teu também. Pelo menos aqui, ó, receber as palmas do pessoal. O pessoal tá querendo te ver. Vem, bom, gente, a atriz está presente, tá? A atriz está presente. Bom, foi igualmente um Vou Trabalhar Contigo. Eu tive a chance de trabalhar com a Lacerda em Clube dos Passos Ímpios, num projeto de finalização do curso. E adorei, assim, trabalhar com ela. Adorei muito e deu certo a gente conversar e a gente executar. Esse projeto nasceu para ela mesmo. Eu pensei na história para ela. E Lacerda, de certa forma, tinha um roteiro e eu tive que transformar e retransformar esse roteiro, porque Lacerda chegava e dizia, Tandy, mas por que disso daqui? Qual a motivação disso daqui? E eu ia lá, cavar, refazia, e a gente teve um processo de imersão na personagem. Foi uma troca muito bonita. Eu também me sinto muito honrado ter estado contigo, ter conhecido as pessoas, ter me aproximado mais da Rafa, mais da Mel, da Milena. Enfim, muito bacana mesmo. Massa, grazie mille. Agora eu vou ceder aqui o espaço com muito calor no coração para o meu ex-psicólogo, meus 7 e 8 anos, sabe muito sobre mim, até coisas que eu nem sei, né, que ele nunca me disse. E para conversar com Lacerda, então o psicólogo José Pinheiro Neto. Boa noite.
frente mesmo. Bom, como fui bem apresentado por Jonathan, chamo ele de Jonathan, né? Mas estou me adaptando a chamar de Tandy. É um prazer, uma honra. Fui de fato psicólogo dele. E a gente entra naquela malha fina, né, do psicólogo, quando a gente se apaixona pelo cliente e diz: eu não quero mais ser teu psicólogo, eu quero ser teu amigo. Então pode me chamar para tomar uma que eu vou com o maior prazer. E não precisou nem fazer esse desfecho. A vida, as facticidades da vida fizeram com que eu não pudesse mais atendê-lo. Mas sempre que ele criava alguma coisa, ele lembrava de mim e mandava. Eu já tinha assistido, pedi licença para mostrar para minha turma de alunos da disciplina de Psicologia Social, porque vi nesse curta a realidade que a gente vivencia no Brasil, de muitas coisas que a gente vai abordar aqui durante a noite, e que vocês fiquem à vontade também para participar. Eu tinha conversado com a Sérgio para a gente, de alguma forma, fazer essa troca para se tornar algo muito mais fluido, né? Não gosto desse ar de palestra. Dizer também que a atriz estava belíssima, a nossa queridíssima atriz Mirim, que está aqui, parabéns, viu? Me emocionei a primeira vez que vi, e todas as vezes que vejo como se fosse a primeira vez. Assistir é diferente de ver. Assistir, a gente assiste várias coisas. Rolando o feed, a gente passa horas assistindo. Agora ver de fato, com os olhos, com o coração, com os ouvidos, ver como se fosse a primeira vez é algo único. E hoje, mais uma vez, foi contemplado como se fosse a primeira vez. Então, faço aí essa breve introdução para que a gente possa estar fazendo essa troca e eu possa trazer algumas visões que eu tive. Eu acho que a graça da arte é essa. Eles criaram com o intuito, a gente assiste e é atingido de uma outra forma. É atingido, impactado de uma outra forma. E a gente vai tecendo sentido. Eu acho que a graça é essa. Chique, José. Eu nem me apresentei. De todos os nomes que eu tenho Pedro Lacerda, chamo a Lacerda também. Eu sou uma pessoa corporeada em trânsito também, me compreendendo. Também, até para contextualizar também a personagem. Eu não sou atriz de formação, eu fiz menos de um ano de aula no SESC, eu fiz poucas oficinas. A minha maior experiência é com dança, desde 2013, que eu participo de companhias de dança, e desde lá, então, fiz oficinas com profissionais do Brasil todo, tanto de dança como também de teatro, participações em grupos. Eu sou licenciado em artes visuais pela Univasf, também sou uma pessoa da performance também, então sou uma pessoa que estou estudando o corpo, a performance desde a faculdade. Estava lá dentro desse campo também. Sou uma pessoa que trabalha com figurino, danço só no canto ainda, mas não canto profissionalmente, mas quase canto, interpreto e sapateio. Brincadeira. Eu não sei, vamos começar. Acho que o trabalho, como você falou, que o trabalho começa, tem esse corpo que é uma pessoa dissidente, né? Que ela tem uma filha. Acho que o trabalho todo ele começou a ter significações. Então, eu sou uma pessoa que sou muito ficar mirabolando os pensamentos. Então, quando eu peguei o roteiro, eu fui conversando com o Tânia também, eu fui tendo essa compreensão desse corpo que está ali. Ia ter uma criança também, ter uma filha. E foi um desafio, assim, literalmente, de estar dentro pensando no roteiro junto com o roteiro do Tandy, com ele, atuando, pensando no figurino, atuando com uma criança também, com a Alexandra também, que foi assim, espetacular, no sentido, ela tá o tempo todo no filme, nós duas ali estamos par a par também na coisa, então ela tinha coisas técnicas, coisas energéticas, coisas de trabalho também, porque a gente estava à frente do projeto, então tinha que também lidar com o grupo, com as pessoas,
com tudo acontecendo. Por enquanto, por aí tem mais alguma coisa, José? Pega a tua aí, por favor. Quando eu vi que Tandy me mandou, eu assisti. Nos primeiros minutos eu vi a possibilidade, porque coincidentemente, que eu nunca acredito em coincidências, né? Eu sou psicólogo da fenomenologia existencial, e na fenomenologia a gente fala muito sobre as facticidades, ou seja, aquilo que a gente não espera, mas que vem ao nosso encontro. E naquele dia, eu estava me preparando para uma aula, no dia seguinte, de psicologia social, abordando justamente as dificuldades que o pobre tem até para sofrer. Que as pessoas que não possuem uma condição financeira de privilégio têm até para sofrer. Provavelmente vocês já escutaram aquela frase, né? Bom, eu não tenho depressão porque eu não tenho tempo para ter depressão. Eu tenho uma pia de prato para lavar, eu tenho trabalho para fazer. A sociedade está tão voltada à produtividade que nem tempo de sofrer a gente tem. E quando eu ia falar sobre isso, o curta ilustrou. Conta a história dessa mulher ribeirinha, como muitas aqui na nossa região, e eu trago a reflexão de que somos população ribeirinha. A gente pensa que população ribeirinha só são aqueles que estão de fato ali, literalmente à margem do rio. Mas nós aqui em Petrolina, Juazeiro, nós somos todos população ribeirinha. É porque foi ensinado que ser população ribeirinha é ser pobre, é ser sofrido, né? E dentro de uma cidade tão rica, com tantas pessoas privilegiadas, a gente não consegue conceber essa determinação, essa nomenclatura. Mas somos também ribeirinhos. Vivemos do rio, vivemos pelo rio, vivemos por conta do rio. Petrolina e Juazeiro só é o que é por conta do rio. Então todos nós, se um dia perguntarem, podem afirmar que somos população ribeirinha. Só que uns sofrem muito mais do que os outros. E a personagem principal, quando ela traz a sua labuta, o seu trabalho, que é viver do rio, como muitos que vivem do rio, me faz refletir sobre essa urgência que nós temos hoje enquanto sociedade de produzir. Byung-Chul Han traz um livro sobre a sociedade do cansaço. Nós somos uma sociedade que quando a gente está em casa, parado, rolando feed, a gente se sente culpado muitas vezes. Porque tem louça para lavar, eu tenho coisas para fazer. Eu não posso ficar parado. É uma sociedade que não se sente no direito de descansar. A gente tem que estar sempre produzindo. A gente transfere isso para as crianças porque o meu filho ele tem que ir para a escola de manhã quando ele sai. Ele tem que ir almoçar e ir para a banca quando ele volta. Ele tem que ir para o balé quando ele sai do balé. Ele tem que ir para o vôlei quando ele sai do vôlei. Ele vem para casa e aí ele estuda e ele vai dormir. Porque a gente precisa ocupar. Porque mente vazia é a oficina do diabo. A gente ensinou que a gente não pode ficar no ócio, que a gente não pode ficar no tédio. E é por isso que a gente se pega tantas vezes rolando o feed e sem nem lembrar qual foi o penúltimo vídeo que você viu antes de chegar nesse que você está assistindo. Estamos vivendo num pleno automático. E viver no automático não possibilita e não dá brecha para a gente aprender a sofrer. Um dia eu perguntei para minha mãe: mãe, por que a senhora dorme com a TV ligada? Ela disse: porque o silêncio é muito barulhento. O silêncio me angustia. Eu ligo a TV para ela me assistir. Não é para eu assistir ela. E aí eu durmo. A gente não quer pensar nem no que nos causa dor. Porque o que é que eu vou fazer com o que me causa dor, José? O que é que eu vou fazer? E quando eu vou para... Pode me interromper a qualquer momento, tá? Quando eu vou para personagem, tem cenas que me marcam muito. Como quando ela perde aquilo que ela ganhou, o rio dá e o rio toma, de alguma forma. E ela vai sofrer. Ela vai chorar.
ela vai se isolar. Porta bate, um buquê de flores, uma trouxa de roupa. É aquele meme que a gente vê na internet, né? A pessoa cai, sofre um acidente, o patrão pergunta, aí que fica tudo bem, mas tu vem amanhã, né? Amanhã tu não vai faltar não, porque eu preciso de você. E aí, de repente, volta para o sofá, sofre mais um pouco. Porta bate, contas chegam. Depois das contas, mais roupas. Ela não teve tempo de processar o luto. Ela não teve tempo de processar a dor. Se fosse uma pessoa em uma condição financeira de privilégio, pode ter certeza que essa pessoa estaria já com os melhores psicólogos, estaria fazendo uma viagem, provavelmente, para espairecer, estaria repleto de possibilidades. Mas nós, classe trabalhadora deste país, a gente não pode se dar o luxo de fazer isso. Então, quando ela sai com aquela trouxa que só cresce a cada caminhada, e eu peço que se vocês assistam de novo, porque é sempre bom assistir mais uma e mais uma e mais uma vez, que na caminhada saindo, os moradores se levantam como um cortejo, porque eles são como ela. Eles sabem o que ela está sentindo. Eles sabem o que é ir à luta sem querer lutar. É o que milhares de pessoas e milhões de pessoas vão fazer logo mais. Se levantar ainda de madrugada e ir lutar sem querer lutar. Heidegger fala na fenomenologia que nós somos seres lançados no mundo inóspito, que não nos acolhe, que não pedimos para viver e que temos que dar conta de viver, mesmo sem eu ter pedido para viver. Esse é o primeiro peso que a gente carrega. Eu não pedi para nascer, eu não pedi para estar aqui, fui lançado e agora eu tenho que estar. E olha, esteja da melhor forma, porque as pressões religiosas nos obrigam a isso, as pressões sociais nos obrigam a isso, nós nos obrigamos a isso. E quando a personagem vai como um cortejo e vê e revive cada cena onde o seu filho esteve brincando, ela ali como um ritual joga um lençol. E para mim é muito simbólico, porque o que traz... Cobrir a coisa assim, não vou olhar para isso. Isso. Eu não posso sentir isso porque eu tenho contas na minha roupa, eu tenho que lavar para poder pagar. Não me olhe. É o que a gente faz com a dor. É o que a gente faz. A fenomenologia convida a gente a sentir a dor. A dor precisa ser sentida, vivenciada, todos os dias. Meu amigo, minha amiga, se é para chorar, chore, como se não houvesse amanhã. Chore como uma criança até pegar no sono. Os teus problemas não vão se resolver, mas no outro dia você vai acordar, parece que tirou uma tonelada das suas costas. Mas o que é que nos ensina? Que chorar é fraqueza. Homem não chora. Homem não pode expressar seus sentimentos. A mulher... A mulher que... Mas tem problema. A mulher que de alguma forma abre mão da sua luta diária para sofrer frágil. O que é que ensinam para vocês mulheres todos os dias? Maternidade, aquelas que são mãe, maternidade é doação. Maternidade é se despessoalizar para você dar vida a outra pessoa. E é de tal forma, é tão cruel, que as mulheres mães acreditam que só vale a maternidade se for sofrida. Só vale se tiver dor. Se não tiver dor, não tem graça. Que é que ensinam, né? Padecer no paraíso é um mal sagrado. É
um mal sagrado. Eu tenho um amigo que diz que eu sou um mal necessário. Ele me chama, e aí, mal necessário, vamos sair para tomar uma? Eu digo, chego já. Eu digo, um dia pergunta, por que tu chama de mal necessário? Eu disse, rapaz, tu chega, tu conta umas verdades pra gente, tu tira umas brincadeiras, tu ri alto. Tu não tem vergonha de nada depois que toma 3 cervejas. Eu digo, nem sem nenhum, imagina com 3. Então tu é mal necessário, porque sem tu a gente não consegue. E quando eu vi o título, a primeira coisa que me toca, um mal sagrado. Como assim, sagrado e mal ao mesmo tempo? E na caminhada até a beira do rio, onde ela se encontra pela primeira vez, depois do fato, com aquela que o tirou, aquilo que, ao meu ver, tornou-se um dos maiores bens da personagem. Um dos maiores bens. Até então a gente não sabe o que estava antes, mas antes ela parecia estar só. Que o seu mundo se colore de alguma forma, dando tempo até de brincar no meio ao caos quando a chuva cai, enquanto ela dobrava roupas, enquanto ela estendia e olhava para trás e via alguém fazendo o coração e mandando um beijo. É um mal sagrado. E quando de repente olha com um olhar de revolta, um olhar de raiva para aquilo que o tirou. Aquela caminhada para o rio é uma caminhada de jogar a mão assim na água e dizer, por quê? Eu não tive tempo de sofrer. Eu não tive tempo de processar. É o que acontece com muitas pessoas. Quando a gente perde um parente e a gente, dentro do que a legislação pede, tira os 7 dias ali, a gente tem que voltar. O que é que a gente escuta das pessoas, né? A vida continua. Força. Você vai conseguir. Força. Mas tem dia que a gente não quer conseguir. A gente não quer nem tentar. A gente precisa naturalizar essas coisas. Porque diante do ser que é obrigado a ser super-homens e mulheres maravilhas, a gente tem esquecido do principal, o sentir. O sentir. E a gente vai passando por cima, né? E é até um reflexo também da sociedade, nesse sentido de não dar tempo de sentir as coisas. Quando você fala as coisas do rolar, tipo, a gente tá tudo ali, tudo veloz. Antigamente, assim, acho que uns 20 anos atrás, tinha essa coisa de passar pelo período de luto, assim. A coisa de vestir-se de preto, passar um tempo ali mais aquietado. Hoje em dia acho que tem as coisas assim. E aí? Vai sair dessa tristeza, não? E aí, mulher, tu ainda tá assim? Hoje eu vi o pessoal, e aí, tá melhor agora? Ainda tá desse jeito? E aí tem essa fase, não, mas tudo vai passar, vai ficar bem, vai ficar bem. E tem esse lugar de estar bem, mostrar-se bem. E encobrir-se, né? Vestir-se de estou bem, estou superada. E não deixar sentir-se. Eu falo assim, que eu sou bem assim. Não tanto hoje, mas já fui bem assim, tipo, estou bem. Teve uma vez que eu passei por um processo também de traição, aí eu, na hora, eu disse, não, eu tô bem, amiga, eu tô bem. Aí a pessoa foi embora, 2 horas depois, assim, meu Deus do céu. Aí a angústia foi chegando, baixando assim, pronto, não tô bem não. Acho que também acho que não somos uma sociedade ensinadas a discernir às vezes os nossos sentimentos também, o que é que está passando, a compreender o que é que as coisas estão, como é que elas estão acontecendo, porque às vezes a gente não precisa nem nomear o que a gente está sentindo. Isso é uma coisa, um negócio, né? É um negócio, uma ranhura que acontecendo dentro de mim, eu não sei o que é isso. E aí houve um tempo onde eu já passava assim, não, vou me curar aqui sozinho no silêncio. E aí essa coisa do silêncio vai virando peso, né? Vai virando uma trouxa de roupa, vai virando um negócio, você vai carregando aquilo. Até você acha que, não, eu consigo carregar, me deixa que eu carrego sozinho, não vou pedir ajuda. Teve um tempo, teve uma hora que eu fui atrás do psicólogo a primeira vez, eu tava assim, não aguento mais. Não estou sabendo lidar. Tem muito pensamento aqui na minha cabeça, muitas sensações,
vou precisar de ajuda de um profissional. Aí fui atrás de um profissional para conseguir nomear, para conseguir destrinchar, para conseguir entender o que é que está acontecendo aqui, por que é que eu estou entrando nesses lugares aqui, eu estou ficando com essas sensações, esses sentimentos. Foi através de um profissional da psicologia. Mas antes disso era, vou dar de conta sozinha de tudo. E não dava de conta. Tem uma hora que você vai acumulando, e aí se você não tem cuidado, aí você vai ladeira abaixo, assim. É muito isso. Sobre essa questão que você falou do silêncio, né? Tem uma cena que me marca muito também, é quando no auge daquelas roupas indo ao encontro dela, ela grita em silêncio. Ela grita em silêncio, ela grita pra dentro. Isso me remete muito à infância, de quando minha mãe quase me espancava e dizia: engula o choro, não chore. Eu digo a ela diz que é mentira. Ela diz: é mentira, senhor, pra você é só uma amostra. Eu digo: aí, infelizmente os fatos estão aí, né? A senhora só me bateu uma vez, porque todas as outras foram tentativas de homicídio. E aí, engula o choro. Não bastasse a dor, eu ainda tenho que engolir o choro. O menino cai da escada, bate a cabeça, vira, abre o supercílio, a mãe pega no colo e diz: não, passou. Chora não. Pega a galinha pitadinha, pelo amor de Deus, não chore. Porque o choro, a gente não suporta o choro do outro. Ela vem me contar uma coisa e diz assim: mas você chora? Eu digo: mulher, não choro não, senão eu choro também. Eu não estou preocupada com tua dor, estou preocupada com a minha, porque eu não quero sentir. A gente é ensinado dessa forma. É uma sociedade que, isso é muito interessante, né? Estudos mostram que a mãe, quando vai amamentar, e o bebê geralmente come de 3 em 3 horas, naturalmente é assim, tem mães que automaticamente, biologicamente, o peito já começa a lactar quando está próximo do menino chorar e sentir a fome. O que é que a mãe faz? Se antecipa ao choro e já dá o peito. Porque diz: ó, tá vazando, tá na hora. E dá o peito, o menino come e o menino não chora. O que é que a gente desde pequeno começa a ensinar? Que você não precisa pedir, você não precisa se frustrar, tá? Porque senão eu já vou tirar antes de você pedir. Isso acontece muito. Eu estou hoje coordenador do curso de psicologia da Uninasal e pego minha filha na escola e vou direto para lá para dar aula. E aí às vezes dá tempo da mãe passar e pegar e levar para casa, e às vezes ela é obrigada a estar comigo cursando psicologia sem estar matriculada. Aos 12 anos de idade ela já vai. Eu digo que ela assiste mais aula do que muito aluno meu. Está lá sempre. E um dia me perguntaram: essa menina já comeu? Eu disse: eu ainda não comi. Mas tu não comprou nada para ela? Eu disse: não, quando eu for comer, ela vai comer. Mas ela passou o dia na escola, rapaz, tá com fome. Que pai ruim. Eu digo: eu também estou com fome, mas eu estou ocupado. Quando eu finalizar, nós dois vamos comer. Ela não vai morrer de fome. Eu não sei se você sabe, mas agora, nessa altura do campeonato, em Petrolina, tem crianças que sequer tiveram uma refeição digna. Ela já tomou café da manhã, lanchou, almoçou, lanchou na escola. Ela está muito à frente de muita gente, então ela vai esperar um pouquinho. A gente tem que ensinar a se frustrar. É diante da frustração que eu sinto, que eu sei o que eu estou sentindo. E se aprenda a nomear. E eu paro de dizer que é um negócio. Na clínica acontece muito. O que você está sentindo? Não sei, José. É uma coisa, um negócio. Eu digo: mas tenta nomear, tenta descrever. Não sei. E aí eu pergunto: quem é que sabe? É sobre você. Aí a pessoa diz: não, mas você não é um psicólogo? Aí eu digo: o que é que te faz pensar que a tua dor me afeta ao ponto de eu descobrir o que tu está sentindo? A dor é tua. Eu sou teu psicólogo, não sou teu pai, não sou tua mãe. Não te carrego no colo. Posso segurar tua mão, mas carregar no colo. O que é que tu está sentindo? Não sei. Então será que você está se implicando o mínimo necessário para que você aprenda a sentir e a descobrir o que você está sentindo? A gente sabe sobre todo mundo. Tem mãe que olha para o seu filho e já sabe o que ele está sentindo sem que ele abra a boca. E não é capaz de nomear uma agonia dentro de você. Aconteceu o que no seu dia para você estar assim? Não sei.
Eu digo, então pronto, acabou a sessão, faça o Pix e vá-se embora. Descobriu o que está acontecendo. A gente tem que se implicar na gente. E a vida tão corrida não permite que a gente se implique na gente. Se mapear, né? Se conhecer. Eu adoro psicologia. Se eu tivesse condições, eu estava uma vez por semana com um psicólogo, assim, mapeando o que está acontecendo no ramo da minha vida. Porque você vai descobrindo coisas assim que você vai falando, e daqui a pouco você vai fazendo um download, assim, não, nossa, tem isso aqui, aí ele fala alguma coisinha aqui, aí você vai captando assim as coisas. Aí você vai destrinchando, assim, coisas de você. Por que você age dessa forma, qual tipo de sensação. Eu acho que é importantíssimo, assim, para geral, assim, tem, estou precisando, não. Acho que é geral, assim, tem coisas que você vai precisar, que você vai se desdebulhar, se tirar, é igual cebola. Você vai tirando assim a casquinha para você chegar no centro, que é você mesmo, assim, não. E aí você vai, comigo foi esse processo, eu fui me tranquilizando nesse lugar, assim. Vou me descobrindo, fui falando, e aí fui me ouvindo, aí já não ficava assim, eu virava assim, bem, mas será que é isso por acaso? Isso? Aí eu ficava bem assim, psicólogo, isso. Eu ficava, meu Deus do céu. Eu ficava embasbascado comigo mesmo, assim, sem entender isso. Na verdade, quando eu chegava numa compreensão, Isso é muito bonito mesmo. é bonito, você se tranquiliza. Eu me tranquilizei, assim, que estava muito tumultuado. Foi pós-pandemia ali. Aí eu tava assim, o juízo já tava virado, eu tô precisando. Aí foi quando eu dei calma aos meus divertidamente. Estavam já virando o parque, cabeça para baixo. Aí eu organizei o negócio. Tem um outro ponto que eu queria citar, é que eu não acho que eu acho que sim, algumas coisas poderiam ser evitadas. Não talvez tudo, mas uma parte, como a morte da criança. Não porque foi irresponsabilidade da mãe, não por isso. Mas aí eu tenho que militar, né? Usar o meu lado militante, dizer que se nós tivéssemos, se na comunidade em que esta criança morasse, tivesse uma creche, tivesse a possibilidade dessa mãe trabalhar sem ter que cuidar, pode ter certeza que isso poderia ser adiado ou nem tivesse acontecido. Talvez não tenha sido esse o objetivo do filme, do curta, mas eu preciso falar sobre isso, porque tem muitas mães que hoje não conseguem progredir na sua vida financeira porque são demandadas a elas as responsabilidades e o cuidado. É demandado à mulher o cuidado. E é estranho quando um homem tenta cuidar. Bom, eu trabalhei em escola durante 6 anos da minha vida como psicólogo escolar. E dentro da educação infantil eu não via um homem. Eu era o único homem como psicólogo. E não atuava na educação infantil. Mas eu passava para ver aquele movimento. E eu perguntava, mas por qual motivo? E uma das explicações é que os próprios pais não gostariam de ver um homem fazendo esse papel de cuidado, pelos riscos que o próprio homem oferece à sociedade, que a gente vê aí nas mídias, à torta e à direito. Mas isso gera ao homem um lugar de comodismo, né? A licença maternidade é de 4 meses, o do homem são 5 dias corridos, a paternidade, né? E eu senti demais quando a minha primeira filha nasceu, a minha segunda filha nasceu, que eu só fiquei 5 dias. E eu combinei com o médico, eu disse, o parto tem que ser numa segunda, porque eu vou ficar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e eu vou pegar o sábado e domingo, eu vou ficar 7. Tudo marcado, a menina inventa de nascer na sexta-feira. Ele inventou, não tinha pra quê. Estava tudo ok. E aí eu perdi 2 dias do que eu ia ficar com ela. Eu fiquei me perguntando, eu que tenho esse prazer ao cuidado, ao zelo, que é mínimo, que seria mínimo para qualquer pai, mas que não é a realidade que a gente vê aí, eu queria um pouquinho mais. E a própria sociedade acaba colocando esse homem no lugar de comodismo. O grupo da escola da minha filha mais velha, eu sou o único homem. Eu digo para minha esposa, você cuida de outras coisas, eu quero cuidar disso. Você pode participar, mas eu quero estar no grupo, eu quero ir para a reunião, eu quero ir para a dança, eu quero ir para tudo.
Eu quero fazer dela uma experiência única. E as pessoas se estranham, dizem assim, você é pai de criança, você trabalha aqui na escola? Eu disse, não, sou pai de Lara, Vitória ali. É estranho ver um homem, né, vindo assim pro ensaio, né? Tá tendo ensaio e você ir assistir. Eu digo, eu amo vir. O meu trabalho é muito flexível, da mãe nem tanto. Só que é tão estranho esse papel de cuidado que, se naturalmente fosse um personagem casado, né, heteronormativo ali, um homem e uma mulher, com um filho, fruto, esse homem estaria trabalhando na rua e essa mulher demandando do cuidado dentro de casa. Por isso que muitas mulheres sofrem violências, por não serem independentes financeiras, por não terem a sua independência mesmo física do seu corpo, de onde vai, porque tem um serzinho ali colado, vinculado a você. Você não pode fazer outra coisa a não ser cuidar. Então, em uma sociedade onde existem pessoas que não acessam direitos básicos, como a creche, tá? Diga-se de passagem, a gente precisa furar a nossa bolha e conhecer a Petrolina de verdade. Não é essa linda e maravilhosa que nós estamos aqui, agraciados no centro. A Petrolina de verdade fica no Henrique Leite, com invasões, com ocupações, com esgoto a céu aberto, com casas de lona, com pessoas sem o mínimo necessário para viver, com pessoas sem acessar os seus direitos por não terem documentos. A invisibilidade social. E quando eu falei para Tandy que quando ele me convidou que eu ia tocar nesse assunto, eu disse, eu quero trazer o olhar social. Porque a arte é olhar também para as questões sociais. A arte é uma das maiores revoluções que a gente tem. Por isso que ela incomoda tanto uma parte muito conservadora da nossa sociedade, que não gosta e não suporta ouvir falar de arte, porque é na arte que são denunciadas as maiores indiferenças, as maiores dores. E o seu curta, o nosso curta, ele é uma grande denúncia e um grito. Eu olho muito por esse lado. Eu estava dizendo para os meus alunos ontem, na disciplina de Psicologia Social, no qual leciono, que a ignorância é uma bênção. Quando eu não sabia dessas coisas, eu vivia muito melhor. Ai, como eu dava tudo para voltar a ser alienado e me deliciar com qualquer tipo de coisa babaca que não me fizesse pensar. Porque é tão angustiante assistir um curta desse e militar. Mas é necessário. Eu vi um vídeo de uma criança, acho que ela tem 13 anos, que esteve na COP30, né, e perguntaram, hoje você é mais militante, ativista ou mais adolescente? Ele disse, eu queria ser mais adolescente, mas é que o mundo está tão cruel que eu tenho que ser ativista. Eu queria ser menos militante, mas é que as coisas andam tão de cabeça para baixo que eu preciso. Ser psicólogo me confere a obrigatoriedade de não ser neutro. Eu tenho um lado. Eu preciso ter um lado. Essa história de que o psicólogo é neutro morre ali dentro do setting terapêutico. Para fora, eu preciso estar do lado daqueles que sofrem, das minorias, daqueles que são calados, usando o meu privilégio, o meu lugar de fala e o microfone que muitos não têm acesso a ter para poder falar aquilo que eles não conseguem dizer. É por isso que o grito em silêncio da personagem, ele precisa ser reverberado. E esse curta se há tão premiado lá fora, né? Como é lindo de ver. E ao mesmo tempo, não é quantificando, porque eu acredito que esse público tão maravilhoso, educado e singular, fez valer a noite. Mas eu queria ver isso aqui esbarrotado. Eu queria ver isso aqui lotado. Mas é porque nós temos uma síndrome de vira-lata terrível. Lá fora estão aplaudindo, laureando. E a gente precisava ter isso aqui cheio. A gente precisava ter uma pessoa lá na porta dizendo, ei, peraí, a gente vai fazer uma outra sessão, tá? Vocês entram já. Porque isso aqui precisa ser mostrado para todas as gerações. De tão lindo, precioso
E é da casa, é do nosso quintal. E foi do meu ex-paciente, minha gente. Vou defender com minha alma. Mas não me frustro em ver a casa com uma quantidade significativa, mas eu queria mais, porque eu acho que coisas tão nobres precisam ser gritadas para todos os cantos. E trazendo como uma última reflexão para vocês, a importância que nós temos que é o transcender, o ir além. Queiram ir além. Que possamos querer ir além. De ver, e é fantástico não ter fala, é fantástico não se falar durante o curta, porque a voz quem dá é a gente, o nosso sentido. Aí eu fico pensando, eu fico criando a fala na minha cabeça. Quando ela estava puxando aquela trouxa, eu fico pensando. Eu fico criando, elaborando o que talvez eu diria se eu estivesse naquele lugar de dor. O que talvez eu faria se eu estivesse naquele lugar de sofrimento. Né? E um último recorte que eu percebi, lá voltando à cena em que são recebidas as flores e a trouxa de roupas, né? Geralmente quem manda lavar suas roupas são pessoas que estão em uma condição financeira melhor, né? Estão numa situação de privilégio maior do que aqueles que estão lavando as roupas. Existem trabalhos que de fato parte da sociedade não quer fazer, né? E eu ouvi uma frase de uma pessoa que eu tive o desprazer de compartilhar uma noite com ela, que foi o seguinte: tu trabalha em faculdade, né? Rapaz, eu estou preocupado. Tem muita gente se formando em engenharia. Quem é que vai subir o muro, hein? Quem é que vai ser o pedreiro? Tu não está preocupado não? Não vai faltar peão, não? E aí eu fiz a pergunta, ele que tem um filho, eu disse, uma boa oportunidade para o seu filho poder investir na carreira de pedreiro e sair da faculdade. O que é que você acha? Aí ele disse, não, pô, não estou dizendo assim não, estou falando por mim não, estou falando assim, porque, poxa, tu mesmo, se um dia quiser fazer uma obra, vai faltar pedreiro, porque só vai ter engenheiro. E eu disse, cara, se o pedreiro fosse remunerado como ele merece ser remunerado, pode ter certeza que não vai faltar pedreiro. Fica despreocupado. O problema é que vocês querem dar esmola. Vocês acham que é um serviço simples e que qualquer remuneração vai servir. E falta tanta empatia que não é a capacidade de se colocar no lugar do outro, viu? Mentiram para vocês. Porque a gente não consegue se colocar no lugar de ninguém. Eu posso chegar, te abraçar e dizer, eu imagino o que tu está sentindo por ter perdido teu filho. Mas eu não vou saber jamais, porque o sentimento é algo único, exclusivo e singular. Intransferível, tal qual o CPF. Só um tem. E no momento em que recebe as flores e recebe a trouxa, eu fico me perguntando, às vezes falta na gente que as pessoas que possuem uma condição de privilégio raciocinar algumas coisinhas fora da caixa, né? Fulana, como é que você está? Você está precisando de alguma coisa? Não se preocupe, eu vou continuar te pagando do mesmo jeito, como se você estivesse lavando as minhas roupas. E quando você estiver pronta, você me avisa, porque eu gosto do teu trabalho. Mas a gente não vai fazer isso. Porque isso é ser besta. Vão bater no teu e dizer, tu é besta, é? Tu tá dando dinheiro para uma pessoa. E às vezes esse dinheiro não vai fazer falta. Às vezes esse dinheiro não ia gerar um impacto financeiro. Mas é porque a gente aprendeu que minhas dores, ok, as suas são mimimi. Um paciente meu perdeu seu companheiro de 10 anos, seu marido, seu amor, 10 anos de caminhada. E foi abraçado por uma pessoa sem noção e disse assim, depois de 1 ano e meio, 2 anos da perda, disse assim, eita, feliz aniversário, você tá lindo, você tá pronto para arrumar outro, porque já cansou, né, de estar chorando por aquele, né, já tá bom, né, 2 anos. E a gente quantifica dores. A gente acha até estranho eu estar sofrendo por 2 anos.
E ele veio em sessão e eu perguntei, você consegue perceber, primeiro, que não é sobre você, é sobre essa pessoa, primeiro de tudo? E o segundo ponto eu vou te perguntar, como é para você achar que você tem que quantificar algo que não é quantificável? A gente chega no hospital, o que é que o médico pergunta? De 0 a 10, está quanto sua dor? Aí a gente tem que inventar, né? Porra, eu chego no oculista para fazer o óculos, eu fico morrendo de medo de pegar o óculos, está errado. Porque ele diz, está bom aqui, eu digo, não sei. E aqui, meu Deus, não sei, volte, vem para frente, vem para trás. A gente tem que estar quantificando sempre, né? Tu está sentindo o quê de 0 a 10? 8, está morrendo. Morfina. Não, 4, não, dou minha pulseira verde aí, vai esperar. E às vezes está doendo mais, ou está doendo menos, só que eu não sei dizer. Porque a gente quer colocar tudo dentro de caixas, quantificar coisas e pessoas. Uber. Se pega a tua notificação e tu tá com a estrelinha baixa, ele não vai aceitar a tua corrida. Se tu vai no iFood pedir uma comida e lá tá com 2 estrelas, dificilmente você vai pedir naquele restaurante. Tá tudo quantificado, tá tudo muito Black Mirror, né? A gente quantificando as pessoas e classificando elas. Tem um aplicativo de terapia online que quando finaliza a terapia agora qualifica o psicólogo de 5 estrelas, né? E eu digo, meu Deus, que absurdo. Porque se um dia eu falar alguma coisa que tanto não gostou, ele tivesse saído falando mal de mim, ia ser a palavra dele contra mim, né? Ia prevalecer a dele. E aí, esse espaço onde toma a flor e toma a roupa, é muito que a gente tem aí. Essa sociedade que o capitalismo impera, que a gente tem que produzir, que a gente tem que criar, que a gente tem que ser produtivo. E os nossos hobbies, eles começam a roubar a nossa paz. Como assim, José? Alguém aqui corre? Tipo essas corridas de rua? CrossFit? Não? Gente, amém. Eu fico feliz, porque eu estou um pouco acima do peso, eu odeio exercício. Eu até disse, tomara que seja em pé, né? Para não ficar marcando o bucho. E eu vejo um movimento de corredores hoje que não basta correr. Não basta botar um sapato e correr. Eu tenho que ter um relógio que marque o meu pace. Porque o meu pace é o que vai definir com quantos minutos eu faço 1 quilômetro. Eu tenho que ter um tênis especial com um chip que vai me qualificar no meu relógio para dizer se eu estou correndo melhor ou correndo pior. Eu tenho que correr em todas as corridas, tirar fotos, postar, mostrar o meu press kit, mostrar a minha medalha, que vai ficar preta no armário e que provavelmente não vai fazer nenhuma diferença futuramente. Mas eu preciso fazer isso. Eu tenho que entrar no grupo e mostrar. Eita, que relógio bonito da peste é esse, rapaz? Nesse relógio aqui ele vê se minha temperatura está faltando água no corpo, se eu estou pensando em ficar triste, se eu estou pensando em estar acabando. Esse relógio é top. E a gente começa a ser escravos dos nossos hobbies. Porque não basta eu correr, eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. E numa corrida de mim comigo mesmo, eu vou sempre perder. Se eu corro contra a pessoa, tem a possibilidade de eu ganhar, mas eu comigo mesmo eu vou sempre perder. Porque eu vou sempre querer ser melhor do que eu. E é cansativo. É cansativo se cobrar como artista. Sim, eu sei como que é isso. É cansativo pegar uma criação, como eu sou fã de Maria Bethânia, e uma das frases, das coisas que ela dizia é: tudo que eu escrevia, eu lia e queimava. Não achava bom o suficiente. Porque a gente sempre acha que precisa ser suficiente. Nós não precisamos ser suficientes para absolutamente ninguém. Porque a gente não consegue preencher ninguém. A gente não consegue encher ninguém. Cuidemos para que a gente possa preencher o nosso próprio interior. E entender que não há ninguém nesse mundo mais importante do que você mesmo. Nem os nossos próprios filhos. Eu sou meio cancelado quando eu digo isso, mas é que as pessoas não entendem. É que para Lara e Marina me receber e ter um dia feliz, eu preciso estar bem. Para Lara e Marina conseguir ser amada,
eu preciso estar bem para poder dar amor. Por isso que eu cuido primeiro de mim. Por isso que no avião, quando há uma descompressão da cabine e as máscaras caem, nos recomendam colocar primeiro a máscara na gente e depois no outro. Porque às vezes, tentando salvar o outro, eu acabo morrendo junto com ele. Que a gente possa nessa noite refletir sobre as nossas mazelas trouxas que carregamos em silêncio, dores que queremos esconder para não sofrer, porque essa sociedade coutiana nos ensinou que o dia é lindo, que Deus existe, você não pode ser triste. Só o fato de eu existir já é uma tristeza, porque a gente nasce chorando. É tão bom que a gente nasce chorando. Nos primeiros 48 horas da minha filha, ela não comia, eu fiquei preocupado. E o médico disse, nascer cansa. Eu disse, mas foi cesárea. Puxaram ela de lá. Ele disse, mas é muito cansativo para o corpo do bebê. A gente já nasce sofrendo. E ainda leva um tapa, né? Faz os testes de reflexo, que o menino vai na lua e volta. Enfia um cano dentro para tirar, desobstruir o que tem. É traumático. Mas calma. Amanhã o sol vai nascer e você precisa ser feliz. Também não quero aqui levantar e vocês acharem que eu sou um psicólogo pró-depressão. Pelo amor de Deus. Tá? Mas eu sou um psicólogo pró-sentir a dor. Sabe o que leva vocês ao consultório de psicologia? É esconder o que está sentindo. É silenciar as dores. É não contar para ninguém o que tu está sentindo. Porque você acha que o que tu sente é sempre menos importante do que o que o outro está sentindo. Então, se vocês continuarem assim, eu vou ter sempre paciente. Isso é muito bom. Menos importante que o trabalho. Eu sempre falo nas empresas que eu estou, que eu tenho amizades, que eu digo assim, tenho que fazer exame. Eu disse, mulher, vá. Porque se você morrer, amanhã eu vou colocar outra pessoa no seu lugar. Vá. Exato. Eu faço bem assim, faço bem dramático com uma pessoa. Substituível demais. Todos nós somos. Eu tenho certeza que se eu tivesse desmarcado de alguma forma, ia arrumar outro psicólogo para vir falar. Ninguém é insubstituível. Se Deus livre, esse homem morre no decorrer do filme. A gente ia terminar em memória? Mas não seria a mesma coisa sem... Claro que não, porque ele é perfeito, né? Queria só assim, dizer que estou muito feliz de ter feito parte da equipe, ter feito parte da produção. É a primeira vez que eu assisto o filme, então fiquei realmente muito atravessada com as imagens, como tudo foi muito construído. A gente estava, de alguma forma, na linha de frente de produção, então teve coisas que a gente não acompanhou, porque enquanto vocês estavam gravando de um canto, a gente estava preparando o outro. Então muita coisa para mim aqui foi muita surpresa mesmo de ter visto, assim. Acho que é um trabalho que tem um lugar imagético, poético muito potente, diferente dos filmes que a gente geralmente acompanha, com muita narrativa, com muito texto, né? Enfim, muitas interpretações lá. Então acho que Tandy consegue, com esse trabalho, sintetizar de forma poética, né? E muito simples, assim, também. A poesia dele também acho que a poesia nossa, né? A nossa poesia regional, a nossa poesia ribeirinha. E também essa qualidade artística que o Lacerda imprimiu para a personagem, né? Então acho que o filme é sempre isso, né? Um conjunto de todos os trabalhos. Então foi muito bonito ver Lacerda com uma cara e aí depois você vê Lacerda totalmente destruída e a gente lembra que quem fez essa maquiagem foi Karina, sabe? Então a gente consegue ver assim como isso, né? Você, nossa, era uma cara tão feliz e de repente tá toda. E a gente sabe que ali tem a interpretação, mas tem muita maquiagem. Né? Tem esse trabalho também muito bonito, assim, ver também o trabalho de direção de arte, eu já tinha comentado com o Tandy o quanto também o trabalho de arte é super importante, principalmente desse trabalho, porque ele vai contando as narrativas, trazendo pra gente as histórias sem a gente precisar de nenhuma fala. Então a gente consegue ver o vento de Ansan com aquele búfalo, depois ela já se transforma, sabe? Então foi muito bonito ver mesmo o filme, assim, e fazendo essa releitura, relembrando, né, das coisas todas que a gente foi passando, as travessias na ilha, essa trouxa de roupa enorme de levar de uma ponta da ilha para outra.
A equipe toda mobilizada, assim, então foi muito bonita essa sessão, assim, vida longa ao mal sagrado. Acho que vocês trouxeram atravessamentos importantes para essa conversa, mas acho importante falar que o filme apresenta uma personagem, uma corpa dissidente, né? Uma personagem trans, e ao mesmo tempo também a gente também tem Valentina arrasando e fazendo um personagem masculino, né? Então acho que isso também é muito bonito da gente trazer para o filme, mostrar uma outra realidade fora do que é comum, do que é heteronormativo, do que é, né, enfim, comum para todo mundo. Então acho que são camadas que o filme vai trazendo, assim. Então vocês trouxeram questões sobre as mulheres, mas acho que é pensar também que a comunidade LGBTQIAPN+, principalmente as pessoas transgêneras, elas não têm rede de apoio, né? Nossa rede de apoio ela é mínima. Então, às vezes a gente conta com a gente mesmo, né? Com a gente mesmo e com os apoios que a gente tem. Então, que massa que também tem a Casa Cores que dá esse apoio pra gente, está fazendo também a realização dessa ação. E acho que é isso, assim. Acho que o mais bonito também de ver no filme é a impressão de cada pessoa. É quem estava cuidando do som, quem estava cuidando da direção, da câmera, sabe? Da produção, correndo atrás dos carros para poder levar as coisas. Então é isso, acho parabéns para todo mundo, para a equipe, parabéns Lacerda, Tandy, e bora jogar esse filme no mundo para ganhar um monte de prêmios e vida longa. Aproveito e já abre o microfone também para quem quiser fazer mais falas também, perguntas, alguma coisa também. Passa aqui. Rafa, coração transbordou, só fala aqui. O microfone aqui, gente. Perguntas para... E José, ele foi aquela pessoa que vê o filme e é a pessoa que vê de forma perfeita. Não vou gaguejar, mas enfim. Porque quando eu li o roteiro, meu maior medo era esse, sobre a interpretação. Porque é um filme que mimetiza uma vida que existe, mas ele é cheio de metáforas. E na própria narrativa, direção de arte, a gente está acrescentando mais metáforas. E é um filme extremamente metafórico. E parece que todo mundo entendeu. E tem uma parte muito interessante sobre o dar a flor e dar as roupas. As pessoas, elas se comportaram assim, né, com Cissa, durante essa jornada de luto. E a única que se importou e deu a flor e luto foi o Rico. Quando ela se reconcilia com ele. Na verdade, ela agride, né? Eles estão aqui vivendo o luto através das flores e eles se reconciliam. E isso é uma metáfora também, que a gente quis colocar, do fardo da roupa. E assim, eu não sou uma pessoa religiosa, mas é da religião que eu encontro a minha principal inspiração, assim, sempre quando eu vou me meter numa direção de arte, eu acabo me voltando para as religiões, qualquer que seja ela. E quando Tandy e Pedro trouxeram a figura mítica e religiosa, que é a única que se projeta, que é Oxum, eu disse, então vai ser tudo. Então, Cissa vai ser Yansan, Cosminho vai ser Logum-Edé, e a gente vai construir. E então vieram todos esses elementos, esses easter eggs, para construir essa narrativa. E aparentemente as pessoas entenderam. A gente transmitiu uma vez esse filme no streaming e acho que alcançaram 9.000 pessoas essa transmissão. E as pessoas começaram a ter esses comentários, nossa, isso aqui, fazendo os links com a religião e também com o que a gente quis transmitir de forma mimética. E foi incrível o relato assim, de vocês e de Rafa, que assistiu a primeira vez, apesar de estar dentro do filme, não conseguiu ver tudo que estava acontecendo e ter tanta clareza de tudo, é incrível. Você não sabe, José, o que você provocou, que é um negócio muito raro, Gustavo, de falar, mas é muito raro. É balde psicólogo. Microfone aberto. Microfone aberto. Coragem. Diego. Coragem. Eu acho que é mais parabenizar realmente por tudo. A gente vivencia, de certa forma, essa obra tem um tempo, né?
Foi minha primeira vez trabalhando no audiovisual, apesar de ter sempre um amor muito grande assim, pela arte, e estar muito perto de pessoas que vivem da arte, né? E é engraçado porque eu já assisti algumas vezes também, a gente teve o acesso, e todas as vezes que eu assisti com olhares diferentes. Eu estava como assistente de direção, segunda assistente de direção, nossa primeira assistente de direção, Nicole. E a primeira vez que eu assisti foi puramente técnico. Eu lembrei exatamente o que a gente estava fazendo nas cenas, o que é que a gente colocou aqui, a foto que a gente precisou tirar para a continuidade da cena. E a câmera tinha que estar assim, a gente com os megafones dizendo o horário que tinha que acontecer, e a correria, e o calor, e o sol se pondo, e não tem como controlar o pôr do sol. Então, a primeira vez que eu assisti foi essa, e todas as vezes seguintes, o olhar ele foi se ampliando para interpretações diferentes. Uma coisa que eu fiz em relação à arte, assim, quando fui convidada para ser assistente de direção, foi tentar entender muito a cabeça do diretor, a cabeça do criador da obra, para entender o que é que ele queria passar com aquilo tudo, o que é que eles queriam passar com aquilo tudo nas cenas, de interpretação, apesar de serem várias depois das pessoas assistirem. Mas para a gente que está no meio assim, dos bastidores fazer acontecer, eu acho que a gente segue muito a linha assim, do diretor mesmo, de entender o que ele quer passar com a obra, porque às vezes não é só tempo, não é só fazer as coisas darem certo num tempo cronometrado, se não for passar a arte realmente que foi pensada, o que foi roteirizado. Foi muito interessante também acompanhar todo o processo, porque eu conhecia muito pouco assim, da prática do audiovisual. Então, o pessoal das câmeras, trabalhar com assistente de direção pela primeira vez, ver a direção de arte trabalhar, a gente saber exatamente onde precisa estar um quadro, um pano, a maquiagem que tem que fazer o processo para a lágrima, para o vermelho, a produção precisa estar a postos, porque para aquilo tudo acontecer ali é muito trabalho por trás. Então foi assim, foi lindo de ver e assistir e reassistir, é muito engraçado, porque vai provocando coisas diferentes. E eu acho que eu estava com uma dúvida, assim, e eu queria, se as pessoas se sentirem confortáveis para isso, perguntar para quem assistiu pela primeira vez, assim, que está aqui como espectador, qual foi a impressão, assim, que teve, o que foi que sentiu, porque eu tenho essa curiosidade, né? Eu sei mais ou menos o que era que ele queria passar, queria passar na obra em si, no roteiro, as visões, mas a gente fica curioso para saber quais foram as impressões que as outras pessoas tiveram assim, a partir de uma obra, um curta-metragem. Então, se as pessoas puderem dar uma palhinha, assim, nem que seja uma palavra, a gente que está nos bastidores fica assim, curioso para saber realmente como que aquilo atingiu, como foi que chegou para o público. E parabenizar realmente toda a equipe, porque ficou lindo. Então, gente, boa noite. Meu nome é Davi, eu sou amigo do Diego e do Gustavo. É a primeira vez que eu assisto uma produção de audiovisual deles e para mim foi muito significativo, porque a sensibilidade que eu vi na tela é a sensibilidade que os dois têm no dia a dia, na essência, na forma de comunicar, enxergar, conversar, ser amigo, e trabalhar e se dedicar a tudo que se propõe. Então foi muito bonito, muito simbólico. Eu resumiria a palavra tristeza, foi o que eu senti o filme inteiro. Vou assumir, né, senti tristeza. Mas eu acho que se eu senti tristeza, eu entendi o que foi que aconteceu. Então realmente foi muito uma osmose assim, para a emoção, para o sentimento, para a tela, para o visual. E foi muito bonito, toda a sensibilidade, as flores, o cachorro, tudo se conectou e trouxe uma essência para o que aconteceu ali naquele momento. É isso. Boa noite a todos. Eu vou dizer uma coisa. Faz muito tempo que eu não me emociono assistindo alguma coisa. Eu chorei durante e chorei depois. E chorei enquanto José falava. Eu senti um turbilhão de sensações e sentimentos
Porque eu sou mãe, né? Uma maioria aqui também deve ser. Eu me coloquei realmente no lugar da personagem, né? E aquela hora em que ela se revolta com o rio e ela começa, de uma certa forma, a agredir, e ele vem abraçando-a com rosas, com flores, com a calmaria, e ali assim ela pode viver. Foi naquele momento ali que eu até antecipei as palmas. Mas foi muito lindo, eu gostei, e a perspectiva também da inclusão, né? Foi bastante interessante, eu gostei muito, achei muito bonito. Eu como rotariana e como diretora de DEI, né? E eu penso que nós devemos realmente ser mais sensíveis, porque o mundo está muito cruel, de verdade. Como você bem disse, do adolescente de 13 anos, que relatou estar ativista ali, porque não pode ser mais adolescente nesse momento. Mas foi muito sensível, foi muito bonito, e estão todos de parabéns. Boa noite. Eu não quero microfone, não. Eu gosto disso, não. Mas eu queria parabenizar o filme, e eu acho que José trouxe uma questão de políticas públicas que a gente pode muito bem continuar falando, mas no âmbito do audiovisual. Eu acho que nenhum outro cinema, como o cinema regional, dá uma possibilidade tão boa de representatividade sem questionar os lugares. Então a gente viu Cosminho, que é uma figura que deu a Lacerda esse papel de mãe, e primeiro, antes do trabalho, consegue ocupar. Então, para além de todos os sentimentos que as pessoas já falaram aqui, eu não quero ser repetitiva, a importância da política pública para dar esse espaço para a arte, dar esse espaço das pessoas serem quem elas são e serem aplaudidas pelo que elas são e como elas estão no mundo. Então, eu acho super importante, e se não fosse isso, muito dificilmente seria abraçado pelos grandes projetos que não quer acessibilidade, que é o agora e os lucros e tudo mais. Então, o cinema regional e o audiovisual regional tem esse lugar de descoberta de todas as possibilidades. Então, Lacerda, parabéns, uma mãe incrível. E não é fácil interpretar uma mãe lutada, porque o luto, como já foi questionado, colocado em pauta aqui, ele se revela de muitas maneiras. E como se revelou em você, a gente pôde ver as várias camadas, e que nem tudo corre no tempo do capital, no tempo que temos que ficar bem, porque qualquer perda é muito grande, e a perda de uma mãe é maior ainda. Então, é isso, parabéns a todos que participaram, e o gato assistiu todinho. Foi que eu lembrei. Assistir foi incrível. Foi transcendente até para os animais, para os felinos que são sensíveis, né? Mas agradecer esse lugar de fala, agradecer a Tânia, agradecer a Lacerda de estar no mesmo ambiente que você, respirar o mesmo